Para tudo, torcida que canta e vibra. O clima é de guerra, a ansiedade está no teto e o Palmeiras acaba de entrar em modo final. Você está preparado? Porque a federação já definiu as datas, os locais e, olha só, arbitragem para o duelo contra o Novo Horizontino. Mas não é só isso, tem bomba vindo dos bastidores sobre o mercado da bola. A Leila abriu o jogo sobre os reforços e a notícia pode não ser exatamente o que você queria ouvir agora. E no meio disso tudo, um ídolo nosso está vivendo um pesadelo no exterior e a torcida já começou a pedir a volta dele. Quem será? Fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje do Palmeiras 90 Minutos está simplesmente insano. Já chega esmagando o dedo no like, se inscreve se você é palmeirense de coração e vamos direto para o que interessa. Família, vamos começar falando do que realmente importa, a taça na mesa. As finais do Paulistão 2060 estão batendo na porta e agora é oficial. Nada de Allianz Parque para o primeiro jogo, infelizmente. A decisão começa nesta quarta-feira, dia 4 de março, às 20 horas, na Arena Crefisa Barueri. Eu sei, a gente queria o Caldeirão, mas a Arena em Barueri vai ter que ser o nosso forte. O Palmeiras chega com uma campanha de respeito. Eliminamos o São Paulo num choque rei eletrizante por 2-1 na semi. E o grupo tá com sangue nos olhos. Mas, o Novo Horizontino não é brincadeira. Os caras tiraram o Corinthians e o Santos. É um time encardido que fez os mesmos 16 pontos que a gente na primeira fase. E o jogo de volta? Anota aí para não esquecer. Domingo, dia 8, às 20h30, lá no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Vai ser pressão total fora de casa. E eu quero saber de você aqui nos comentários. Barueri vai dar conta do recado ou o Allianz vai fazer uma falta desesperadora? Comenta aqui embaixo. Eu vou pra cima ou Barueri não? Sério, comenta aí. Eu leio tudo e quero sentir o termômetro da confiança de vocês. O Novo Horizontino joga pelo empate? Não, eles vêm pra cima e o Abel sabe disso. Agora, um ponto que sempre deixa o palmeirense com a pulga atrás da orelha. Quem vai mandar no jogo? A FPF já escalou a equipe. O árbitro principal será Matheus Delgado Candezan. Olha, o Candezan é um árbitro jovem, mas que já carrega polêmicas. Ele vai ter o auxílio do Danilo Ricardo Simão Manes e do Evandro de Melo Lima. E no VAR, aquele que a gente sempre olha com desconfiança, estará o Márcio Henrique de Góes. Por que isso é importante? Porque em uma final contra um time do interior que vem embalado, qualquer erro de interpretação pode custar o título. O Palmeiras precisa ser cirúrgico e não dar margem para o apito amigo ou para interpretações bizarras que a gente costuma ver por aí. Abel Ferreira já deve estar preparando um dossiê, porque a gente sabe, contra o Palmeiras o rigor costuma ser diferente. Você confia nessa arbitragem ou já está prevendo dor de cabeça? Deixe o seu palpite para o placar do primeiro jogo aqui nos comentários. Mas nem tudo é preocupação com o juiz. Tem notícia boa vindo da academia de futebol. O treino deste dia 3 de março trouxe uma novidade que o Abel Ferreira estava esperando como uma criança espera presente de Natal. O uruguaio Emiliano Martínez está de volta. O meia, que estava fora desde o meio de fevereiro por causa de uma lesão na panturrilha, finalmente começou a transição física. Ele é o motorzinho que o nosso meio-campo precisa para essa final. Ele ainda não deve começar como titular na quarta, mas ter o Martínez no banco já muda o patamar das alterações do Abel. E falando em escalação, o time provável que deve para cima do Novo Horizontino tem nomes que estão voando. Imagina só, Carlos Miguel no gol, monstro sagrado, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueres na zaga. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan formando esse meio-campo de luxo. E na frente, a dupla que está fazendo a torcida sonhar, Flaco Lopes e Vitor Roque. Gente, esse ataque é sacanagem. Vitor Roque e Flaco Lopes é garantia de trabalho para o goleiro adversário. O Palmeiras tem 10 vitórias em 14 jogos no ano, lidera o Brasileirão e a confiança está lá em cima. Mas e o Paulinho? Pois é, o nosso camisa 10 continua fora, recuperando daquela cirurgia no joelho. Faz falta? Faz, mas esse elenco está dando conta. O que você achou desse ataque? Vitor Roque é titular absoluto para você? Ou Abel deveria mudar alguma coisa? Quero ver o seu comentário. Agora o assunto que faz o celular de todo palmeirense vibrar, reforços. E eu tenho que ser sincero com vocês, a diretoria jogou um balde de água fria em quem esperava anúncio para amanhã.
A janela fecha agora, dia 3 de março, e o Palmeiras já admitiu internamente reforços agora? Esquece! A Leila e o Anderson Barros entendem que o elenco atual é suficiente para levar esse primeiro semestre. Eles investiram quase 200 milhões de reais no Marlon Freitas e no João Arias, e agora o plano é outro. O foco mudou para a janela do meio do ano. O Palmeiras mapeou 3 peças essenciais. Anota aí: um zagueiro com de peso, um primeiro volante e um centroavante reserva para o lugar do Flaco quando ele precisar descansar. O nome da vez para a zagueira é o Nino, ex-fluminense, que está lá no Zenit. O Palmeiras tentou, mandou representante para o Catar, onde o Zenit estava jogando amistoso, mas os russos não quiseram liberar agora. Então o plano é fechar com o Nino em julho. E tem mais, o volante Fabinho, aquele que brilhou no Liverpool e está no Al Ittihad, está no radar, porque o contrato dele acaba em junho. Seria uma contratação de parar o aeroporto, hein? E eu pergunto para você, a diretoria está certa em esperar ou o elenco está curto para Libertadores e Copa do Brasil que vem aí? A gente sabe, o calendário brasileiro é insano. Deixar para julho não é perigoso? Solta o verbo aí nos comentários, eu quero ver a opinião da massa. E para falar em mercado, a gente precisa olhar para quem saiu. O nosso eterno ídolo, Rafael Veiga, virou assunto mundial nas últimas horas, mas por um motivo triste. O América do México, o time dele, levou uma goleada humilhante do Tigres. E adivinha? A torcida mexicana perdeu a paciência com o Veiga. Estão dizendo que ele não sabe levantar uma bola, que veio apenas pelo dinheiro e que não é nem sombra daquele jogador que destruía aqui no Verdão. Dói ler isso, né? Um cara que ganhou tudo aqui se é tratado assim lá fora. E sabe o que aconteceu? A torcida do Palmeiras invadiu as redes sociais. Teve até post do Thiago Almada, que tá lá no Atlético de Madrid, que fez a galera surtar achando que ele poderia vir ou que o Veiga deveria voltar imediatamente. Será que tem espaço para o Veiga de volta? No meio desse ano, imagine esse meio-campo com Andréas Pereira e Rafael Veiga. Seria um sonho ou o siglo dele já fechou? Eu, particularmente, traria o Veiga de volta num piscar de olhos. Ídolo a gente não descarta, a gente cuida. E você? Volta Veiga ou segue a vida? Digita aí. E para fechar o nosso giro de notícias com aquela pitada de pimenta no dos outros, o clima está pegando fogo lá no Rio de Janeiro. O Flamengo, nosso principal rival dos últimos anos, acaba de demitir o técnico Felipe Luiz de forma totalmente inesperada. O cara tinha 70% de aproveitamento, mas a torcida e a diretoria não aguentaram a pressão pós-goleada no Madureira, mesmo indo para a final do Carioca. Isso mostra como o ambiente lá é instável. Enquanto o Palmeiras mantém um Abel Ferreira há anos com um projeto sólido, o rival está lá, trocando de técnico de novo e mirando o Leonardo Jardim. Por que isso é bom pra gente? Porque estabilidade ganha campeonato. Enquanto eles se badem, o Palmeiras trabalha em silêncio, focado em levantar mais uma Taça Paulista. É o exemplo claro da diferença entre uma gestão profissional e uma gestão de pressão. Vocês acham que essa crise no Flamengo facilita a nossa vida na temporada ou eles sempre dão um jeito de incomodar? Deixa sua risada, o seu comentário, seu Livibal aí embaixo. Bom, família palmeirense, o resumo é esse. Temos uma final para vencer em Barueri, o Martini está de volta para reforçar o grupo, a Leila já avisou que reforço pesado só em julho e o nosso eterno Veiga está sofrendo no México. Quarta-feira, 20 horas, eu quero todo mundo ligado. O Palmeiras 90 Minutos vai fazer o pós-jogo completo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se ele te informou e te deixou no clima da final, não esquece, deixa o seu like, ele é fundamental para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque aqui a notícia não para e o Palmeiras é o assunto 24 horas por dia. Um grande abraço para cada um de vocês. Vamos para cima do Novo Horizontino, vamos em busca de mais um título, porque o Palmeiras é gigante. Valeu, falou e avante palestra!